Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal PR Alex Januário. Que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vós. Este é um canal de mensagens e estudo bíblico. Nós estamos ao longo das últimas semanas fazendo um breve comentário acerca da lição da revista editora Betel para adultos, cuja a temática desse trimestre é sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Hoje estaremos estudando a quarta lição, que tem como tema o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. O poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Tem como texto de referência Lucas capítulo 4, do versículo 33 até o 36. Vou citar esse versículo. Vamos ler. Diz assim: E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Tenhamos o devido cuidado ao versarmos acerca dessa temática, para não supervalorizarmos o tema, nem tampouco desacreditar a existência do demônio. O plano de Deus, isto é, a salvação, não consiste apenas em perdoar e reconciliar o homem com Deus, mas habilitá-lo a viver vitoriosamente. O tópico 1 da nossa lição vai falar sobre quem são os demônios. Veja, quem são os demônios? É uma pergunta interessante. Eu quero chamar a atenção no texto que nós acabamos de ler, que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum e um homem, ele vem, está endemoniado com um único demônio. Mas no versículo 34 nós observamos que o demônio, ele fala na primeira pessoa do plural. Vieste nos atormentar ou nos destruir? Veja, ele agora começa a falar como representante de toda a categoria de demônio. Então, quem são os demônios? É uma pergunta interessante. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos desmistificar algumas coisas e vamos tentar elucidar, tirar algumas dúvidas dos irmãos. Tá certo? Quem são os demônios? No princípio, os demônios, eles foram criados para servir a Deus. Eles não eram chamados de demônios, eles eram chamados de anjos. Eles estavam nos céus junto com os outros anjos. Porém, um anjo, ele quis ser igual a Deus. E aí, ele começa o movimento de rebelião, isso lá no céu. E Deus o expulsa do céu. E esse anjo traz uma terça parte dos anjos dos céus com ele. E agora esses anjos rebeldes, eles passam a ser chamados de demônio. Lucas vai dizer que eles também recebem o nome de espírito imundo. Veja que demônio denota o seu caráter de imundície. Demônio, espírito imundo, imundície. E também espírito maligno. Por que maligno? Porque eles são causadores de coisas ruins, são agentes do mal. Tá certo? Agora, veja bem, esses seres, eles são seres espirituais, inteligentes, com personalidades, eles têm um sistema hierárquico. Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades nas regiões celestiais. Veja, há uma hierarquia, tá certo?
onde Satanás, segundo Lucas 10:18, ele é o líder maior. O próprio Lucas vai chamar também o inimigo de diabo. Veja Lucas capítulo 4. Também é chamado de Beuzebu, ou seja, príncipe dos demônios. Pois bem, observando os nomes atribuídos a esses seres espirituais, percebemos que eles são contrários a Deus, ao povo de Deus e a tudo que se refere a Deus. Eles são contrários a Deus, ao povo de Deus e a tudo que se refere a Deus. Tá certo? Os demônios, eles tentam impedir que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Vejamos, pois, o que o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os demônios também, eles promovem, disseminam falsas doutrinas, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que diz que expressamente nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, sairão da fé devagarzinho, dando ouvidos a espíritos enganadores. Os demônios também, eles tentam impedir que os homens creiam e sejam salvos. Eu vou ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8 e o versículo 5. Lucas, no capítulo 8 e o versículo 5, ele vai dizer da seguinte maneira: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Veja o que diz agora o versículo 12. E os que estavam junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não se salvem crendo. Então o diabo, os demônios, eles também têm essa função. Quem são os demônios? Só para recapitular, os demônios são seres espirituais, são seres que lutam contra tudo o que se refere a Deus, lutam contra Deus e contra o povo de Deus. Eles disseminam falsas doutrinas, tentam impedir que as pessoas entendam o Evangelho e também tentam impedir que as pessoas creiam para serem salvas. Não é brincadeira. Demônio existe. Não é uma utopia, é uma realidade. Pois bem, tópico 2 da nossa lição vai falar a natureza dos demônios. A natureza dos demônios. Olha que interessante. A natureza dos demônios resume-se em fazer oposição a Deus e ao homem, que nós acabamos de falar. Eles são tentadores. E aqui é bom destacar que a tentação, ela surge na vida do homem ou no ser humano através de duas formas ou de duas maneiras. A primeira maneira é através do inimigo. A tentação vem através do inimigo. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, a Bíblia diz que o demônio, o diabo, ele tentou Jesus durante 40 dias, 40 noites. O diabo, ele também tenta os homens. Lucas capítulo 8, versículo 6, que nós acabamos de ler. Nós lemos o versículo 5, você leu o 6 agora. Mas tem também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, onde Paulo ele vai dar um conselho para os casais que querem se separar, no sentido de se fazer uma reserva, se reservar, melhor dizendo, para consagrar a vida, para jejuar, se é casado, para que haja essa separação
de algum tempo para jejuar, Paulo diz lá em Coríntios capítulo 7, versículo 5, que tem que ser em comum acordo. Mas quando acabar o período do jejum, Paulo orienta que os dois devem se unir, se amar, para quê? Para que o diabo não vos tente por causa da vossa incontinência, tá certo? A tentação ela vem através do diabo, através dos demônios. Mas a tentação também vem através da própria concupiscência do homem. Eu vou ler um texto aqui interessante. A Bíblia vai falar para nós, lá no finalzinho da Bíblia, lá em Tiago, no apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, que diz assim, olha que interessante. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Veja, a concupiscência é uma outra ferramenta pela qual o homem é tentado. O que eu concluo é que Deus a ninguém tenta. Se você ler o versículo 13 desse mesmo capítulo 1 de Tiago, vai dizer assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Meu nobre irmão, você até pode citar Gênesis, capítulo de número 22, quando a Bíblia vai falar que Deus tentou Abraão. Veja, quando a Bíblia menciona que Deus tentou, Deus provou, colocou em prova. E essa prova que Deus coloca é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento espiritual. A tentação vinda por parte do diabo ou da concupiscência humana, ela não visa o nosso bem-estar, a nossa melhoria, a nossa melhora na qualidade de ser um homem, uma mulher melhor. Só Deus é que nos prova nesse sentido. Para destruição, Deus não tenta ninguém, não. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo e a concupiscência do ser humano. Tá certo? Vamos desmistificar uma coisa? Vamos? Preste bem atenção. O demônio pode possuir um crente. O crente pode ficar possesso. Veja, pergunta interessante. Os demônios, eles podem possuir seres humanos e animais. Possuir é habitar, é fazer morada. O demônio pode. Pode. Desde que essa pessoa, esse ser humano, não seja um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, demônio não habita nele, não. Não habita, não. A Bíblia, ela vai ser clara em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Veja, vamos ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 15. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, Paulo deixa claro que o crente, o verdadeiro, ele é templo e morada do Espírito Santo. Demônio não pode vir. Lembra da lei da física? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O Espírito Santo,
quando ele vem sobre a pessoa, ele limpa a pessoa, ele limpa o ambiente, transforma o ambiente e depois vem morar. Tá certo? O demônio, não. Veja também Lucas. Lucas vai tratar e ele vai dizer, capítulo de número 11, do 14 ao 23. Jesus vai falar uma coisa interessante ali, ele fala sobre valente. O valente, ele domina a casa, mas se vier o mais valente, ele sai. Ou seja, respondendo a pergunta, o cristão verdadeiro pode ficar possesso? Resposta, não. Porém, os demônios podem influenciar pensamentos impróprios, emoções equivocadas, atos dos crentes que não obedecem às orientações do Espírito Santo. Tudo isso o demônio pode fazer. Lembra de Pedro? Mateus capítulo 16, versículo 23? Todo o capítulo 16, mas há uma parte interessante. Pedro ele acaba de dizer assim, Jesus pergunta, estão dizendo que eu sou Messias, que eu sou um profeta, que eu sou Elias, e vós que dizeis que eu sou? E Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus elogia, e lá na frente, Jesus revela que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E aí o demônio vem e toma a boca de Pedro. E Pedro diz, Senhor, não faço não, tenha piedade de ti. E Jesus fala o quê? No versículo 23, para trás de mim, Satanás. Então, crente pode até ser influenciado por uma ação demoníaca, mas ele não fica possesso. Os demônios são agentes de enfermidade. Olha, Lucas 11, 14, vai falar que o rapaz ficou mudo. Era o espírito imundo que deixava ele mudo. Os demônios deixam pessoas curvadas. Lucas capítulo 13, versículo 10, a mulher ficou 18 anos curvada. Meu irmão, minha irmã, que sofrimento essa mulher passou. É bem provável que aquela mulher ela não tinha dor todos os dias, mas quando via a crise, que o demônio agia na vida dela, meu Deus, devia ser uma dor terrível, 18 anos sofrendo. A Bíblia diz que o demônio também deixa a pessoa cega, muda. Mateus 12, versículo 22. E Lucas 9 vai falar de um rapaz que estava lunático. Observe, e aqui eu quero deixar bem claro, o demônio pode agir em um determinado momento e parar de agir, depois volta a agir. Como ele pode ficar permanentemente agindo. Lembra do Gadareno? O rapaz Gadareno lá de Marcos, Mateus e Lucas, mesmo registra isso, sobre o jovem Gadareno, que ficava possesso 24 horas por dia. Já em Lucas 9, o filho daquele homem que chega até Jesus, ele era um rapaz, uma criança normal, mas de repente ele começa a ficar lunático, e a Bíblia diz que o pai relata dizendo, e quando o demônio pega, então significa que o demônio pode agir periodicamente ou constantemente. Agora detalhe, o demônio pode agir 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20 anos, mas lembre-se de uma coisa, nenhum poder demoníaco é maior do que o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo, e Lucas trata do assunto sobre demônio, não para destacar o poder do demônio, mas para destacar o quê? Que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. O diabo pode agir, mas o Deus que nós servimos, ele é muito mais poderoso do que qualquer demônio. No tópico 3 da nossa lição, vai falar justamente sobre isso. Como Jesus lidou com os demônios. Observe que coisa fantástica e interessante. Jesus ele lidou com os demônios, mas ele ensinou. Ele ensinou os seus discípulos, tanto de forma teórica, como de forma prática. Jesus ensinou que os demônios têm casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Jesus ensinou também que os demônios, eles tentam de todas as formas impedir que o homem tenha um contato com Deus. Os demônios
age. Mas lembre-se, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Note, meu querido irmão, olha que coisa interessante. Eu já estou chegando na conclusão. Olha que coisa interessante. Jesus ensinou os seus discípulos sobre os demônios, mas uma coisa que ele deixou, e Lucas destaca isso com muita propriedade. No capítulo 9, versículo 1, Lucas registra que Jesus falou para os seus discípulos: eis que vos dou virtude e poder. Virtude e poder. Irmãos, Jesus deu para a sua igreja a capacidade, a habilidade e a autoridade para expulsar demônios. Marcos, ele destaca isso quando ele diz: em meu nome, Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios. Meu querido irmão, eu e você, nós não temos no nosso nome o poder e a autoridade. Mas Jesus deixou para a sua igreja, e eu e você como igreja, nós temos nele, em Cristo, nós temos o poder e a virtude. Virtude é habilidade e capacidade para. E poder é a autoridade de fazer ou desfazer. E aí, meu querido, concluo essa lição dizendo: o evangelista Lucas trata desse assunto não para enfatizar o poder do diabo, mas para destacar que o nosso Jesus Cristo, ele é capaz de destruir todas as obras do diabo. E ele, Jesus Cristo, deixou para a sua igreja poder e virtude para expulsar demônio, para curar enfermo, para libertar as pessoas. Portanto, você que é novo convertido, você, meu querido irmão, minha querida irmã, creia, Jesus Cristo, ele é o Senhor que tem poder contra os seres espirituais da maldade. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado por ter acompanhado mais uma lição. Eu quero dizer o seguinte: se você gostou dessa lição, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Forte abraço e eu aguardo você na próxima semana para a nossa próxima lição. Que o Deus de Israel dê a você a paz, a graça e a misericórdia. Um forte abraço.